Oi, gente querida, que alegria, que honra e que prazer. Muito obrigado você que tem não só curtido os meus vídeos, mas também compartilhado com muita gente. O vídeo de hoje é muito legal, muito relevante e nós continuaremos o estudo sobre a Mesopotâmia. Relembrando para aqueles que não viram o primeiro vídeo, Mesopotâmia é uma palavra grega que significa entre rios e se refere absolutamente a dois rios conhecidíssimos, Tigres e Eufrates, dois rios importantes na história dos homens e também na história da Bíblia. Bom, essa foi uma região dominada por muitos povos. O fato de ser uma região fértil, com água potável, fez com que muitos povos se desenvolvessem ali. E esses dois rios importantes tiveram nomes diferentes. Os assírios chamavam o Tigre de Idiglat e o Eufrates de Purato. Aliás, esse é o nome que está na Bíblia hebraica. As nascentes desses dois rios ficam nas montanhas altas do norte da atual Turquia, de onde vão ganhando volume em torrentes que vão rolando através dos rochedos, passando pela atual Síria até chegar às planícies onde transbordam e mudam de curso com frequência, dentro do país atual do Iraque. Os dois rios possuem uma época de cheia, que começa no início de março e vai atingir o ápice em maio. A partir daí, começa a voltar ao curso normal até setembro. Então, para controlar os rios turbulentos, os mesopotâmios construíam diques e canais a fim de poder utilizar bem melhor os recursos no transporte, principalmente de barcos, na agricultura e na urbanização. Bom, gente, o norte da Mesopotâmia é bem montanhoso. E no tempo bíblico predominavam as planícies desérticas no meio dessas montanhas, enquanto o sul era bem pantanoso. Então a navegação fluvial ela era impossível no norte, por causa das corredeiras, Daria para fazer os raftings hoje, Mas era bastante intensa essa navegação a partir do centro até o sul. Outra peculiaridade também está na diferença da vegetação do norte para o sul. No norte as árvores eram grandes e robustas, chovia muito mais lá, com pinheiros, com carvalhos e nogueiras. Mas quando você vai indo para o sul, elas vão sendo substituídas por palmeiras e figueiras e até sobrarem somente as palmeiras, e os juncos, que são árvores que aguentam um clima muito mais árido quando chegam lá no Golfo Pérsico. Bom, os primeiros povos a colonizar essas terras mesopotâmias foram os sumérios e os asiânicos, seguidos dos semitas, descendentes de Sem, que inicialmente eram os acadianos, divididos entre assírios e babilônios. Então os acadianos são tanto assírios quanto babilônios. E depois dos amorreus e dos arameus. Os que chegaram mais tarde foram os indo-europeus durante a invasão persa. Os indo-europeus já são descendentes de Jafé. E como era a geografia política da Mesopotâmia? Diante das condições ambientais daquela região, vocês viram que é muito diferente, o norte montanhoso, deserto no meio, o sul mais plano. As cidades elas não foram sendo fundadas de maneira contínua. Elas eram fundadas nas regiões que tinham água potável e que esta água potável acabava permitindo com que as margens pudessem ser plantadas. Então, as cidades que nasceram na Babilônia, na verdade eram cidades-estados, totalmente independentes, e eles não tinham ligação alguma umas com as outras, Até porque entre essas cidades tinham grandes pedaços de terra desértica, Então, as cidades sempre surgiam onde havia água potável e recursos alimentícios nas margens. Quais eram as principais cidades da Mesopotâmia? A primeira delas era Eridu.
Eridu é uma das mais famosas e considerada a mais antiga de todas. Alguns até acreditam que ali foi plantado o primeiro jardim do mundo, o Jardim do Éden. A segunda cidade importante é Uruk, e esta foi a primeira cidade a cercar com muralhas a cidade e também de criar a burocracia, a contabilidade e a escrita, além da arquitetura monumental. Essa arquitetura que constrói grandes edifícios, no caso da Babilônia, né, os zigurates e daí por diante, os templos. Era dessa cidade o mito de Gilgamesh, ou Gilgamesh. Interessante, mas o mito, considerado o mito de Gilgamesh, conta a história do dilúvio, gente. Alguns vão dizer, tá vendo? A Bíblia não foi inspirada por Deus, os babilônios já falavam do dilúvio. Não, queridos, não se esqueçam. A Bíblia fala que os povos foram espalhados a partir da Babilônia. Lá em Gênesis capítulo 11, Deus separou as línguas e os povos foram espalhados por conta disso. Agora, é óbvio que povos mais antigos tinham que relatar a respeito do dilúvio, porque de fato o dilúvio aconteceu. Quando Moisés escreveu, né, o Pentateuco, por volta do ano 1500 a.C., já existiam os babilônios muito antes disso. Então isso não tira a veracidade do relato bíblico do dilúvio. Ao contrário, só acrescenta, porque de fato aconteceu. Aliás, existem relatos do dilúvio em muitos outros povos. Porque quando os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, se espalharam pelo mundo, eles foram contando aquilo que eles mesmos viveram. Então, nessa cidade de Uruk, é onde está o mito da história de Gilgamesh. Porque a gente fala mito, porque na verdade o relato existe, mas a história é fantasiosa, coisas diferentes, explicando por que os deuses teriam ficado irados e mandado o dilúvio. A terceira cidade é Churupac. Essa foi a cidade onde a escrita ganhou forma, a forma de cunha, dando origem ao chamado escrito cuneiforme. Muitos desses murais que vocês veem, esses hieroglifos, são feitos a partir da escrita cuneiforme que foi desenvolvida na Babilônia. Em quarto lugar, Acádia. Acádia não foi encontrada pelos arqueólogos, talvez algum dia ainda seja. Mas a menção constante em diversos escritos mesopotâmicos leva a gente a crer na existência histórica concreta dos acadianos. Tá? Teria sido a primeira capital do reino na Mesopotâmia, no caso da Babilônia. A quinta cidade é a cidade de Ur, que é a cidade que nos interessa muito, porque é onde nasceu Abraão. Era um centro cerimonial religioso muito importante, de longa duração e com momentos importantes de domínio territorial, como o de Ur III, que foi de 2113 a 2029, e essa foi a cidade do patriarca Abraão. Então estas são as 5 principais cidades da Mesopotâmia, ok? Mais para frente nós temos a cidade de Nínive, que era a capital dos assírios, daí por diante. Bom, qual é o principal legado dos povos mesopotâmios? Alguns historiadores afirmam que eles inventaram o conceito de cidade. Outros povos eram tribos, na verdade, aglomeradas, nômades que andavam daqui para lá. Os mesopotâmios não. Como o lugar onde eles se estabeleciam era um lugar muito fértil, e eles acabaram desenvolvendo essa burocracia, né? Como, por exemplo, recibos de compra e venda, ela se torna um movimento incipiente da humanidade em direção às cidades. O centro urbano era o superorganizado na Mesopotâmia. Eles eram regidos politicamente por um governo monárquico, com um plano urbanístico, olha que tremendo, irmãos, nós estamos falando de 4, 5 mil anos atrás, incluindo parques, estruturas religiosas, sistema de defesa e ruas projetadas para facilitar o transporte e permitir as grandes festas públicas. Estes centros urbanos
acabaram desenvolvendo uma série de técnicas e tecnologia, especialmente para a contagem de tempo e códigos legais. A escrita cuneiforme é uma das coisas mais importantes, porque, gente, vocês sabem que a história e a pré-história, ela é dividida exatamente por esta capacidade do homem de aprender a escrever. Porque a partir do momento em que ele escreve algo, ele começa a relatar a respeito da sua própria história. Então, quando os estudiosos falam de pré-história, eles estão se referindo a um período em que os homens viviam, mas não sabiam como transmitir as suas verdades, a não ser pela tradição oral. Então, os mesopotâmios foram muito importantes. E a escrita cuneiforme, ela era escrita com um objeto pontiagudo, né, com a forma de cunha, em argilas, que eram, num primeiro momento, macias, e depois secavam e ficavam perpetuadas, né? Bom, a criação dessa escrita aconteceu por volta do ano 3000 a.C., justamente após um longo período de 1000 anos, denominado de explosão urbana. Então, saber o que aconteceu com a Mesopotâmia é extraordinário para aumentar o nosso conhecimento bíblico. Eu espero que você esteja gostando, curtindo, porque eu estou muito feliz de poder partilhar com você esses conhecimentos. Amo vocês, um beijo grande no coração e não perca o próximo estudo.